Oi, amigos. Que a paz do Mestre Jesus continue em cada coração. Nesse momento, vamos nos envolver com as energias amorosas que vêm do alto, agradecendo a Deus sempre pela vida, pedindo a proteção para todos nós, para toda essa humanidade e nos dando força para seguirmos em frente nessa busca de crescimento, de iluminação e de paz. Que assim seja. Mais uma vez estamos juntos para refletirmos sobre o tema e hoje o tema será a parábola da figueira seca. Essa parábola que eu vou ler aqui diz assim: quando saíram de Betânia, ele teve fome e, vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E, tendo-se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de ti nenhum fruto, e que seus discípulos ouviram. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoaste se tornou seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tende fé em Deus. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Marcos, capítulo 11, os versículos 12, 13 e 14 e de 20 a 23. Nós vamos encontrar isso aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo A Fé Transporta Montanhas. Esta é uma parábola, e a parábola era assim, história que Jesus contava utilizando de algo conhecido para o povo, mas que tinha uma finalidade de comparar as coisas materiais às coisas espirituais. Jesus, ele estava falando não só para o povo daquela época, mas era para o espírito imortal. Então ele falava para toda a humanidade em todos os tempos. E essa parábola traz assim alguns pontos que nós temos para refletir. Primeiro, Jesus aqui nessa parábola, ele diz que sentiu fome e buscou aquela figueira. E lá ele encontrou apenas folhas, muitas folhas. A figueira deveria estar bem bonita, não uma árvore muito frondosa, mas que não tinha frutos. E o evangelista vem dizer que não era a época de frutos, e Jesus amaldiçoou aquela figueira. Então nós vamos entender que aquela é uma simbologia. Jesus não iria amaldiçoar nada, até porque o ensinamento dele era de amor. Ainda mais que a figueira estava em uma época onde não poderia dar frutos, porque não era a época de figos. Então Jesus vem nessa simbologia colocar essa figueira como representação do ser humano. Quantas vezes nós entendemos que aqui, vamos também pensar o seguinte, Jesus fala na fome, e nós quando falamos em fome, nós pensamos muito na fome que alimenta o corpo físico, mas não é só isso, é a fome espiritual, a fome de atenção, a fome de aprendizado, a fome de afeto.
Quantas pessoas estão necessitando e buscam o alimento através o alimento que vai melhorar a sua vida através das obras, da atenção de alguém. E quantas vezes nós vamos encontrar pessoas que são representadas por essa figueira seca, que são pessoas que na aparência trazem assim muita beleza, trazem muitos estudos, muito aprendizado, mas que na prática as obras elas ainda não são realizadas. Então é como uma figueira, como ele vai dizer, tem uma aparência muito bela, mas o importante naquele momento era o fruto. Porque quando nós estamos precisando do alimento e que vamos em busca daquela árvore, é a esperança ou o desejo em encontrar algo que venha saciar a nossa fome. E quando nós buscamos em alguém uma atenção, um auxílio de qualquer forma, nós desejamos pelo menos ser ouvidos. E aí ele vem falar dessa parte da aparência externa. Quantas vezes, como ele traz em outra parte do Evangelho, quantas pessoas são sepulcros caiados por fora e cheios de podridões por dentro. São pessoas que se mostram de alguma forma belas, pessoas que atraentes, mas que quando começam a sua fala, quando começam os seus exemplos, são situações que vão levar outras pessoas a uma condição muito triste, porque quando todos nós recebemos do alto, tudo que recebemos é como empréstimo divino e precisamos dividir, compartilhar, né? A palavra agora, compartilhar com todos. E precisamos compartilhar os nossos, o melhor que temos. O que é que simboliza os frutos para nós? São os nossos sentimentos. Como estão esses nossos sentimentos? Será que estamos buscando amparar as pessoas? Será que estamos olhando para o outro e vivenciando os ensinamentos do Cristo quando ele diz para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Ou será que somos como essa figueira estéril, que os frutos que estão em nós ainda não desabrocharam, onde o egoísmo, o orgulho ainda estão tão fortes, tão presentes? Ele vem chamar a atenção também quando ele diz da fé, que essa fé que remove montanhas e que ali nessa parábola tem algo que chama a atenção quando ele diz que é o magnetismo, a energia que pode ser emitida. Essa energia, a nossa energia, nós poderemos direcionar para o bem ou para o mal. Para o bem, para curar, para auxiliar as pessoas, como acontece nas casas espíritas, no passe. Mas nós poderemos estar emitindo ou envolvendo pessoas com energias negativas, energias de ódio, são sentimentos ruins que vão agredir, que vão deixar a pessoa em uma situação mais difícil ainda. Então nós precisamos ter o cuidado de observar a nossa vida. Nós estamos tendo sempre a oportunidade através dos ensinos de Jesus de deixarmos que esses frutos possam amadurecer cada vez mais, para que sejam alimentos para todas as pessoas que chegam junto a nós. Nós vamos ver assim que
a esterilidade, né? Nós vamos ver de sentimentos, de atos, né? De atos mesmo assim, de generosidade. Nós vamos ver que falta muita coisa assim. Então, Jesus chama a atenção para isso e ele diz, e nós vamos perceber que não é só em relação à pessoa, mas vamos pensar também nas instituições religiosas. Qual é o objetivo das instituições religiosas? É levar a palavra para aqueles fiéis que chegam, é acolher as pessoas que chegam. Se essas religiões não estão levando coisas boas, dando bons frutos para aqueles que estão procurando, estas religiões, elas estão sendo como as figueiras secas. E aí Jesus vai falar sobre isso, e essas figueiras, a cada dia, como não tem fruto, essas religiões também vão sendo aos poucos é, vão se acabando, porque se não existe ali a fé, não existe ali a caridade, aos poucos aquilo ali vai é, vai se acabando, vai secando, porque a religião do Cristo, ele não está nas folhas, mas ela está nos frutos. É uma religião de amor, de acolhimento, de ensinamento. E nós, como espíritas, nós precisamos estar muito atentos, porque temos todo o conhecimento e precisamos estar buscando praticar cada vez mais todo o ensinamento que recebemos dessa doutrina maravilhosa. Se nós formos pensar uma coisa, os frutos que nós estamos desejando, né? Desejando cada vez mais desenvolver, esses frutos, eles podem cada vez crescer mais, porque como nós, representados aqui por uma árvore, nós poderemos desenvolver esses frutos, amadurecendo cada vez mais. E nós temos um terreno para seguir. E nós temos assim um adubo muito bom, muito potente, para que essa árvore possa crescer e possa dar bons frutos, e não só a folhagem bonita. Esse adubo é o Evangelho de Jesus. Nós estamos sendo convidados a cada momento para vivenciarmos esse Evangelho. Em cada ensinamento que vamos estudando, em cada mensagem que foi trazida por Jesus e que está tão atual, nós estaremos tendo essa oportunidade de crescimento. E esse momento onde nós estamos passando por essa regeneração do planeta, nós precisamos cada vez mais trabalhar em nós bons sentimentos, boas atitudes, procurar sempre trabalhar em nós essa luz divina e deixar que a nossa luz possa brilhar sempre, iluminando a nossa caminhada, iluminando a caminhada de muitos que estão juntos a nós e procurando crescer, porque a nossa meta aqui é a perfeição. Então, que possamos a cada vez mais seguir nessa busca de perfeição, nessa busca de aprendizado. E Jesus diz: a fé em Deus nos dá cada vez mais a força para seguirmos em frente nessa nossa caminhada. Que possamos a cada dia mais sermos frutos para ouvir as pessoas, emprestando o nosso ombro para aqueles que estão necessitados de um consolo, dando a parte material que nós
possamos dar ou buscando de alguma forma fazer uma campanha, ajudar sempre, porque isso é necessário em nossa vida. Que Jesus nos abençoe, que sejamos cada vez mais a árvore divina, buscando desenvolver em nós esse reino de Deus, trabalhando a cada dia o amor ensinado pelo Cristo e que a paz permaneça sempre em nossa vida. Que assim seja.